Pessoal, olá! Este vídeo foi feito como um subsídio para auxiliá-los na elaboração da atividade à distância desenvolvida no âmbito do primeiro módulo do nosso curso. Nós temos então um pequeno cronograma que está sendo seguido dentro do nosso guia didático, e a discussão que está sendo formulada aqui, que está sendo proposta para vocês, é uma discussão que gira em torno de valor, como o valor é criado em operações de serviços. Então, se me permitem, vocês me acompanhem e eu vou conduzir uma pequena discussão aqui apresentando alguns pontos que eu acho interessante pensarmos juntos. Vamos lá. Bom, vamos falar sobre criação de valor em intangíveis, com foco específico em serviços. Para avançarmos nessa discussão, é importante lembrarmos como o valor é criado em um processo produtivo qualquer, seja na forma de produção de bens físicos ou intangíveis. Vamos entender inicialmente que produção pode ser considerado um processo de criação e entrega de mercadorias e serviços desejados por clientes ou mercados. Percebam, o vínculo com as necessidades e desejos de clientes, consumidores, ou seja, clientes potenciais e usuários de serviços é imediata. Nós temos uma demanda e a oferta de produtos e serviços gerada a partir de um sistema produtivo chamado empresa ou organização. Entendam, aquilo que é desejado pelo cliente significa aquilo que é valioso para os clientes. Percebam então que as necessidades, elas atribuem uma percepção de valor não somente aos produtos e serviços oferecidos, mas ao pacote expandido de valor ofertado pela empresa. O pacote de valor já foi alvo de discussões em sala de aula. Portanto, nós vamos avançar nessa discussão olhando de forma mais pragmática para aquelas maneiras que as empresas podem entregar valor para os seus clientes. A primeira dessas maneiras é a oferta de serviços à distância, como vendas por mala direta, cartões de crédito, seguros e serviços bancários. Valor é criado para o cliente, nesse caso, especificamente a partir do que é percebido como valioso para os clientes. No caso de vendas por mala direta ou vendas online, é a busca e seleção de produtos e mesmo serviços que atendem às necessidades e desejos dos clientes, de forma desembaraçada e mesmo bastante rica em termos de informações. Da mesma forma, serviços financeiros, de modo geral, agregam valor ao cliente pela disponibilidade de dinheiro de plástico. Nós chamamos os cartões dessa maneira porque, na verdade, o que é ofertado como serviço é o crédito disponível para compra em cada cartão. Quais são os problemas? Que nós podemos chamar de disfunções ou maneiras de não entregar valor para o cliente. O entendimento do trabalho como mero processamento de formulários e do cliente como alguém inexistente, um número, mero e simplesmente. A distância pode fazer com que a empresa passe a enxergar o cliente assim, e isso de fato trará disfunções para essa empresa. A segunda maneira de criar valor para o cliente é quando o cliente visita o local. O cliente deixa sua casa e vai até o estabelecimento. Esse estabelecimento pode ser de qualquer tipo, pode ser um salão de beleza, pode ser um local de entretenimento, pode ser inclusive uma oficina mecânica ou revendedores de automóveis. Ao buscar o serviço no local que ele é ofertado, o sistema produtivo que o cliente encontra é um sistema produtivo no qual o cliente será processado. Nós podemos pensar claramente nisso a partir de restaurantes
barbeiros e mesmo bancos. O cliente entra sem um serviço financeiro qualquer e sai com o serviço disponível. Qual é a maneira de não entregar valor para o cliente? Ou seja, qual é a disfunção dessa modalidade? O trabalho como um mero escoamento de mercadorias ou um conjunto de clientes processados num dado período, na verdade não é isso. As empresas devem mirar o entendimento, ou melhor, o atendimento às necessidades e desejos dos seus clientes, né? E o cliente, ele deve ser visto como o elemento mais importante desse processo produtivo e não meramente o mal necessário para que a empresa continue operando. Uma terceira maneira de entregar valor ao cliente é quando o cliente reside, entre aspas, no local. Uma viagem de 14 horas no avião, um cruzeiro de 7 dias em navios, escolas onde nós passamos eventualmente mais tempo do que passamos em nossas casas, hospitais em cirurgias complexas e mesmo hotéis em viagens de férias. Disfunções dessa modalidade: trabalho como processamento de pessoas através de instalações, ou seja, as pessoas elas transitam pelo local, mas elas não são vistas como efetivamente parte do processo produtivo, mas pura e simplesmente indivíduos que estão atravessando aquele processo, e o cliente visto como amolação. Em empresas dessa natureza, empresas de serviço dessa natureza, nós podemos perceber necessidades difusas, desejos difusos. Em um avião, nós podemos ter várias necessidades. Necessidades por água, necessidades por medicamentos, necessidades por aconselhamento e conforto. Da mesma forma, nos hospitais, pessoas alérgicas a determinados tipos de alimentos, pessoas que têm necessidades ou distúrbios que devem ser considerados na alocação dessas pessoas em quartos e acomodações. Então, o cliente, a partir da sua miríade de desejos e necessidades, não deve ser visto como uma amolação, mas sim como alguém que deve ser encantado ao final do processo. A quarta maneira de entregar valor ao cliente é quando o funcionário visita o cliente. E aqui nós temos serviços públicos de maneira geral, correios, serviços de entrega e mesmo alguns bancos, principalmente aqueles que trabalham com pessoas jurídicas, ou seja, firmas, empresas, cujos gerentes se deslocam até essas empresas para prestar os serviços, né? E as disfunções aqui são basicamente a visão das empresas de serviços que o trabalho é um serviço externo e que na verdade o grosso do trabalho, o melhor do trabalho acontece internamente. Isso é uma disfunção. Tanto dentro quanto fora da empresa, o serviço deve ser realizado com o mesmo nível de envolvimento pelos funcionários. E o cliente visto como endereço, não é isso. O cliente, de novo, ele é um indivíduo, uma pessoa com desejos e necessidades que devem ser atendidos pela empresa. Em termos de valor para o cliente, é importante pensar que o valor para o cliente significa o conjunto de percepções positivas relacionadas aos benefícios visualizados na operação da empresa prestadora versus o custo total de propriedade. Quanto de sacrifício, quanto de recursos o cliente teve que alocar para obter o serviço desejado. Então a ideia de percepção para o cliente vai ser sempre uma comparação entre aquilo que o cliente considera como valioso e quanto ele está disposto, em termos psicológicos e em termos físicos, a alocar para obter aquele serviço. A fórmula, eventualmente mais didática para nós pensarmos em valor, é a partir da lógica, então, de valor percebido e preço. O sacrifício, entendido aqui como todo tipo de custos envolvidos, não somente custos monetários, mas também de tempo, de energia e psicológicos, versus o valor percebido em termos de produto, serviços, ganhos pessoais e de imagem a partir da aquisição de um serviço qualquer. Com isso, eu espero ter elucidado aquilo que pode ajudar vocês na elaboração dessa atividade à distância. Fico à disposição no e-mail giovan.figueiredo@ufms.br ou mesmo no Twitter e Facebook. Um abraço para todos vocês.